Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Lidiane, estou assessora na Nona Direc e aqui eu tenho um tutorial que segue com orientações para o registro das aulas, né, no ambiente da Escola Digital do Sigeduc, né, direcionado aos anos iniciais do ensino fundamental. Para dar início aos registros das aulas cadastradas no plano de atividade, o professor ele entra normalmente na plataforma do Sigeduc e vai aparecer a relação das turmas que ele possui. No caso de anos iniciais, como o professor é polivalente, né, vão aparecer na tela inicial a turma que ele ministra aulas e ele clica em cima dessa turma. Quando ele abre, vão aparecer as disciplinas, os componentes curriculares daquela turma. Arte, ciência, educação física, né, e a situação em que elas se encontram, que são turmas, né, são componentes curriculares abertos. E ao lado tem uma setinha verde e que aí ele vai clicar nessa setinha à frente do componente em que ele quer cadastrar a sua atividade. Se for relacionado a artes, né, clica na setinha de artes. Com relação a ciências, clica em ciências. Então eu vou entrar, né, aqui na sala de ciências. Ao entrar na sala de ciências, eu acesso o ambiente virtual da escola digital. E lá na coluna à esquerda, onde tem turmas, eu vou em aulas e vai aparecer onde tem criar tópico de aula. Abaixo, se já houver, no caso aqui já existe, né, aulas criadas, então vai aparecer a relação delas abaixo. Na listagem das aulas já existentes, né, temos aqui aulas de prevenção ao Covid e coronavírus, com data de início e fim dessa aula. Mas vamos do início, né, explicar como cria esse tópico de aula. Então, vai aqui clica em cima do botão verde, onde tem criar tópico de aula, para iniciar. Aqui já aberto o novo tópico de aula, né? Clica-se em data inicial, data final, para selecionar o tipo de atendimento. Quando clicar, vai surgir, né, a opção se é impresso, se é digital, se é ambos, tá? E na descrição, né, o tema, né, o título da sua aula. Em conteúdo, você cadastra, cita os conteúdos que estão sendo trabalhados dentro daquela temática da atividade não presencial. Abaixo dos conteúdos, essa aula ela pode estar na sala de ciências, mas ela pode estar relacionada, né, a alguma outro componente curricular. Então, é de ciências, mas está relacionado também ao componente de geografia, ao componente de história, né? Sendo assim, além de clicar em ciências, né, selecionando que é a própria sala, também clica-se em, por exemplo, história. Né? Demonstrando aqui, pois que os conteúdos de ensino fundamental, né, são integrados. É um componente, é um currículo integrado. Então, por isso que tem essa opção, né, de vincular, de interligar a sala a outros componentes. Voltando à nossa lista, né, de aulas já cadastradas, temos a prevenção ao Covid. A gente vê, então, que após o cadastro da aula sobre prevenção Covid, né, vão ter as datas de início e de fim, 4 de maio a 15 de maio, e a opção de você visualizar o que está cadastrado para aquele período. Quando clica-se na visualização daquela atividade, no caso prevenção ao Covid, né, com a data de 4 de maio a 15 de maio, o conteúdo é a descrição, né,
a professora, aqui no caso do ano inicial, ela destacou cada atividade não presencial que ela iria realizar e com a descrição e as aulas referentes, né, com relação à referência de quantas aulas o estudante ele estaria disponibilizando para cumprir aquela atividade não presencial. Então, para este período, né, existem 4 atividades. A atividade 1 referente a 2 aulas, a atividade 2, 3 e 4 referente cada uma aula. O tipo de atendimento aqui, tanto por via de recursos tecnológicos, quanto material impresso. Tá? Então, isso daqui está na visão do portal do professor. Porém, o estudante, ou no caso o pai, né, se o estudante for muito jovem, tem como visualizar todo esse cadastro de atividades como o estudante. Então, na coluna esquerda, se o professor tiver a curiosidade também de saber como vai ficar aquela visualização do registro para o estudante, clique em visualizar como estudante. Nesse ambiente, né, que é referente à visualização do estudante, né, acima a gente vê o portal do estudante. Então, essa é a visualização que o estudante terá. Então, ele tem toda a relação das atividades, né, que vão ser realizadas nesse período e a referência de quantas aulas disponibilizadas, né, para contabilização delas. Então, atividade 1, atividade 2, o vídeo para visualizar com o próprio link já direcionado. No caso dessa atividade, foram disponibilizados 2 links, né, cadastrados aqui na plataforma, e seguindo com as atividades sequenciais. Quando termina o período, então demonstra as outras atividades, né, do outro período cadastrado de aula. Então, nós tínhamos o COVID e a prevenção, o coronavírus e a prevenção ao COVID, todas as atividades direcionadas e cadastradas no ambiente da escola digital. Voltando ao ambiente do portal do professor, vamos agora na inserção dos materiais utilizados e a vinculação para que apareça, né, no ambiente do estudante, como a gente acabou de visualizar. Então, para fazer aquela inserção, na coluna esquerda, onde tem o tópico de material, né, vamos procurar o porta-arquivo. Então, no porta-arquivo, né, haverão pastas. Olhem, observe que cada pasta ela está com o nome, está com a denominação do componente curricular. Então, uma pasta de artes, outra para ciências, geografia, tá? Então, uma pasta para cada componente. Nessa pasta, como estamos na sala de ciências, vamos na pasta de ciências. Então, quando eu seleciono a pasta de ciências, estarão todos os arquivos relacionados àquela sala. Então, tudo que tiver, todas as atividades cadastradas para aquela sala, eu já vou ter salvo meus arquivos no porta-arquivo. Para que esse assunto, essa atividade, ela apareça no portal, né, na visualização do estudante, como vimos, é importante que ela esteja vinculada à turma, associada à turma. Então, para associar, né, há 2 formas. Ou você faz a associação de cada arquivo, selecionando o arquivo dentro da pasta e clicando na opção logo abaixo chamado de associar arquivo à turma. Nisso, ele já vai ficará vinculado à turma, no caso de ciências, e a aula que você deseja vincular aquele conteúdo, aquele arquivo. Uma outra forma de inserir o arquivo, chamado de inserir arquivo na turma. Então, no inserir arquivo na turma, você vai vai selecionar a pasta em que o arquivo estará, vai escolher o arquivo dentro daquela pasta e a aula em que você quer que aquele arquivo esteja vinculado, esteja associado.
Aqui nós temos as duas opções de aula cadastrada, né, que é o período de 4 de maio a 15 de maio, que é a prevenção Covid, ou ao período de aula referente a 18 de maio e 29 de maio. Ao fazer essa seleção, então vai estar vinculado, né, o nosso material à aula, ao período de atividade não presencial e já disponível para o estudante. E cadastrado para o acompanhamento e monitoramento dessas atividades. Assim, né, após essa explanação, espero ter ajudado um pouquinho mais, né, no cadastro das atividades não presenciais no ambiente do SIGEDUC, e desejo a todos, né, um excelente trabalho e até um próximo tutorial, tá bom? Tchau, tchau a todos.